Olá, seja muito bem-vinda à minha primeira aula sobre a importância do autoconhecimento para você, que busca um propósito de vida, se tornar uma mulher mais autêntica, segura, equilibrada emocionalmente e que quer despertar todo o seu potencial. Mas antes, para isso, eu queria te fazer algumas perguntas e quero que você responda com verdade. Quem é você? Você consegue me dizer? Consegue me falar como é a sua relação consigo mesma? Você fica bem sem estar fazendo nada? Se olha no espelho e gosta do que vê? Se eu responder essas perguntas, você percebeu que pode melhorar muito a sua vida? Eu posso te ajudar, lhe apresentando um mapa, uma ferramenta ancestral pouquíssimo disseminada no mundo moderno, que tem o poder de te fazer se autoconhecer profundamente, de transformar a sua vida e de lhe trazer caminhos práticos de desenvolvimento para trabalhar tudo isso que te incomoda. Eu sou a Li Miranda e eu estou aqui para te apresentar o Eneagrama e te guiar por um caminho que vai te fazer repensar toda a sua jornada até aqui. Te ajudar a encontrar não só seu propósito, mas elevar sua autoestima e reconectar-se com quem você realmente é. É comum nós, mulheres, direcionarmos toda a nossa energia para satisfazer as expectativas do outro e da sociedade. E então nos desconectamos daquilo que verdadeiramente nos importa como mulher. Só que chega um momento em nossas vidas em que nos sentimos profundamente cansadas. Então, naturalmente, começamos a questionar nossos comportamentos perante a vida. Esse momento geralmente chega em nossas vidas por volta dos 35 a 40 anos, quando não temos mais como fugir de nós mesmos, nem dos nossos conflitos internos. Viver para o externo e sem propósito já não nos preenche mais. Essa seria a crise da metade da vida ou a famosa crise da meia-idade. De acordo com Jung, seria o momento de mudanças de conceitos, de paradigmas na nossa vida. Para ele, até metade da vida, por volta dos 38 anos, estamos em um processo externo, focando em nossa vida social, carreira, família, dinheiro, status e para isso construímos inconscientemente 9 máscaras sociais que nos protegem, que nos fazem sentir amadas e valorizadas, mas que também nos mantêm afastadas de nossa essência e da nossa verdade. A nossa plateia, que antes era externa, dá espaço então a uma plateia interna que nos cobra verdade, maturidade, integridade e coerência com quem realmente somos. E chega o momento de tomadas de decisões importantíssimas, que nos levam diretamente a um confronto com o nosso passado e com o nosso presente. Neste momento, é fundamental conhecermos muito bem nossas máscaras e onde estamos constantemente nos sabotando. Caso contrário, será impossível alcançar o que tanto desejamos. Profundo isso, não, gente? Eu também estou passando exatamente por este momento. O que servia antes para nós já não importa. Bares, festas abrem espaço para momentos de paz e relaxamento em casa. A vida profissional já não é mais o centro das nossas vidas, mas sim nossas emoções e nossos afetos. Já não estamos mais nem um pouco afim de nos desdobrarmos ou de nos contrariarmos para agradar os outros. É nesse exato momento em que precisaremos descobrir quem somos e o que de fato viemos fazer neste plano de existência. Precisamos nos reconectar conosco mesmos. O primeiro passo para essa reconexão é o autoconhecimento, que nos levará a um maior autocuidado, automotivação para conquistar essa consciência mais elevada e, é claro, um propósito de vida. A aula de hoje eu tirei para trabalharmos exatamente isso: autocuidado, automotivação e propósito de vida. Como anda isso em você? Vamos então fazer um exercício agora, no qual você vai aprender um dos conhecimentos mais incríveis trazidos pelo Eneagrama, que é sobre os nossos 3 instintos básicos, que são o instinto de autopreservação, que é o instinto responsável pelo nosso autocuidado. O instinto sexual, que é responsável por nossa automotivação. E o instinto social, que é responsável por nos guiar até nosso propósito de vida. Todos nós temos esses 3 instintos básicos, mas o Eneagrama nos diz que, de acordo com experiências traumáticas que vivemos na nossa infância, esses 3 instintos se desequilibram.
se distorcem e por isso passamos talvez uma vida inteira com muita dificuldade de cuidarmos de nós mesmos, de nos automotivarmos e de encontrarmos um propósito de vida maior. E para você iniciar um processo de reequilibrar esses 3 instintos, antes eu preciso apresentá-los para você. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa explicação, pois tenho certeza que se você entender essa dinâmica, seu olhar para com você e para com a sua vida começará a mudar completamente até o final dessa aula. Então vamos lá. O instinto de autopreservação, além de ser responsável pelo nosso autocuidado, como o nome bem diz, ele também é responsável pela nossa sobrevivência física. E se esse instinto estiver em desequilíbrio, certamente você deve estar se sentindo carente afetivamente, com dificuldade para dormir, se alimentando com dietas muito rígidas ou se alimentando muito mal e negligenciando sua saúde e bem-estar de todas as formas. Já o instinto sexual, além de ser responsável pela nossa automotivação, que nos faz sentir prazer pela vida, ele é responsável também pela nossa energia vital, ou seja, se seu instinto sexual estiver desequilibrado, certamente você está aí me ouvindo sentindo-se extremamente cansada, desenergizada e sem motivação alguma para correr atrás dos seus sonhos. E por fim, o instinto social, além de ser fundamental para lhe ajudar a encontrar um propósito de vida, ele também é responsável pela interação e conexão, não só com as pessoas, mas principalmente com os ideais sociais. E se seu instinto social estiver desequilibrado, certamente você está com preguiça das pessoas e sem esperança alguma de que o mundo pode melhorar. Uma coisa importantíssima que você precisa compreender antes de darmos continuidade é que todos nós temos os 3 instintos, mas tem um deles que é o seu dominante, ou seja, ele atua em excesso, em exagero, de uma maneira compulsiva, lhe gerando muitos problemas. Tem o outro, que é o intermediário, ou seja, ele não atua nem em excesso, nem em falta. Mas isso não quer dizer que ele esteja em equilíbrio. E tem um deles, que é o que mais te faz falta. Toda vez que você precisa dele, ele não comparece, lhe gerando também diversos conflitos. Seu grande exercício comigo agora é identificar qual é o seu instinto dominante, intermediário e o reprimido. E depois disso, você vai começar a entender o porquê você tem tanta dificuldade em cuidar de si mesma, de se automotivar e de encontrar o seu propósito de vida. Se você tiver um papel e uma caneta para anotar, vai lhe ajudar muito nesse processo de identificação e de autodescoberta. Lembrando mais uma vez, você tem um instinto que atua em excesso, que vai ser o autopreservação sexual ou social, tem um intermediário, que vai ser um dos 3, e um que é completamente reprimido. Então vamos lá. Características de pessoas que têm o autopreservação como instinto dominante. A energia de quem é autopreservação dominante é internalizada e recolhida para se autopreservar. Tá? São pessoas, então, que são mais recolhidas, são pessoas que não são tão expansivas, são pessoas que vão preferir ficar mais na observação e no silêncio, ok? Tem uma tendência a ser mais ansioso e mais egoísta, então a energia de autopreservação faz com que essa pessoa pense mais nela. O autopreservação dominante também vai ter uma questão com a proteção financeira. O autopreservação, gente, ele é muito ansioso. Ele vive muito mais no futuro do que propriamente aqui no presente ou lá no passado. Então ele vai estar sempre preocupado, né, com o dinheiro que ele precisa para pagar as contas dele no final do mês. Ele é muito preocupado também com conforto físico, bem-estar. Então é aquela pessoa que vai ter como propósito de vida conseguir comprar a casa própria. Isso é muito importante para ela. Vai ter um cuidado maior com a alimentação, com vestuário, com saúde, com dietas, com exercícios físicos, né, exames médicos preventivos. E são pessoas, né, que gostam de ficar em casa e são pessoas mais autossuficientes. E aí, gente, vocês já podem entender mais ou menos o que é um autopreservação reprimido. É o oposto, literalmente, disso, tá?
Quem é autopreservação reprimida, ou seja, tem esse instinto faltando na vida, são pessoas mais desorganizadas. São pessoas que não têm muita conexão com a rotina, detestam ter horário para acordar, ter horário para dormir, detestam ficar regrando o que eu posso comer, o que eu não posso comer, falta de pontualidade, né? E tem muita facilidade em perder as coisas. Então, aquela pessoa, né, que fica sempre atrasando para chegar nos compromissos, pode ter certeza que o instinto de autopreservação pode ser que seja o instinto reprimido dessa pessoa, ou seu instinto reprimido. O autopreservação reprimido, gente, como eu falei para vocês, ele vai ter uma alimentação muito desregrada. É aquela pessoa que vai beber Coca-Cola, vai comer fritura e vai achar isso gostoso. Não tem um instinto de autopreservação que fala, cara, se preserve. Por isso que eu tô falando para vocês que é muito importante vocês compreenderem a sequência de instintos de vocês. Caso contrário, vocês vão realmente negligenciar a saúde de vocês e gerar aí muitos problemas, né, no decorrer da vida de vocês. Autopreservação reprimido também vai ter atração por atividades que tragam adrenalina e risco à vida. A gente fala, gente, que quem tem um autopreservação reprimido não tem medo de morrer. É como se inconscientemente essa pessoa ou essa mulher dissesse não para a vida. Então é algo muito sério e é muito importante trabalhar essa energia de autopreservação reprimido, ok? Então falei aí do autopreservação dominante e do autopreservação reprimido. É muito importante que você compreenda que se você tem um pouquinho do dominante e se você tem um pouquinho do reprimido, pode ser que seu instinto de autopreservação seja o seu intermediário, tá? Que não quer dizer que ele esteja aí equilibrado. Então é importante você entender muito bem sobre esse instinto. Vou falar agora para vocês sobre o instinto sexual dominante. É aquele instinto que eu falei para você que é responsável pela sua automotivação. A energia de ir para a vida, a energia de colocar você para correr atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. Então, enquanto a energia do autopreservação, quem tem uma autopreservação dominante é uma energia mais internalizada, é uma pessoa um pouco mais individualista, o sexual dominante já não é assim. Sexual dominante tem uma preferência para conexão um a um, ou seja, a energia dessa mulher é direcionada para fora, focada como raio laser. É uma energia direcionada para conquistas. São mulheres mais atraentes, carismáticas, criativas, são mulheres mais magnéticas, que chamam a atenção das pessoas. E aí vocês já podem ver a diferença entre uma mulher que é autopreservação dominante, que é uma mulher que não tem tanta necessidade de se expor, né, para gerar, né, em outras pessoas essa conexão um a um. Bem diferente da mulher que é sexual dominante. Então, uma característica muito comum na mulher que é sexual dominante vai ser aquela mulher que vai passar uma vida inteira tendo relacionamentos passionais. Aqueles relacionamentos que eu vou estar sempre buscando alguém para me conectar. E quando eu me conecto com alguém, eu sou aquela pessoa que me perco no outro, ou seja, é muita energia sexual desequilibrada, distorcida, tá? Busca por experiências prazerosas e intensas. O sexual dominante, a mulher sexual dominante não gosta do marasmo, da mesmice, daquela coisa fria, mamão com açúcar, não. Então, gente, enquanto a autopreservação, a mulher autopreservação, ela vai ter mais facilidade em ficar sozinha, até no autocuidado, as mulheres sexuais dominantes, elas vão ter muita dificuldade em ficarem sozinhas. Vão estar sempre buscando um parceiro ou uma parceira afetiva para estar sempre se conectando. Já a mulher que tem o sexual reprimido, é o contrário, né, gente? Vai ter menos energia sexual. Então, vou ter menos energia de conquista para a vida, vou ter menos intensidade nos relacionamentos, falta de entusiasmo. Vai ser uma mulher mais calma em excesso, vai ser mais discreta, pouco expressiva e pouca ciumenta, vai desistir facilmente daquele projeto ou daquela relação que enfim, que ela não sente pulsar isso na vida dela, justamente porque ela tem uma energia sexual mais baixa,
tá? Então vocês imaginam uma mulher autopreservação dominante com um sexual reprimido. Vai ser aquela mulher mais certinha, mais pacata, com a energia aí mais tranquila. Então falamos da mulher autopreservação dominante e reprimido, falamos da mulher sexual dominante, da mulher que tem o sexual reprimido, e agora eu vou falar para vocês da mulher que tem o social como instinto dominante. Eu, gente, sou uma mulher que tem o instinto social dominante e agora vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim. Assim como eu tenho o autopreservação reprimido, mas daqui a pouquinho eu conto pra vocês um pouco da minha experiência e com essa minha sequência de instintos. Então vamos lá, características de mulheres com social dominante. A energia aqui, gente, não é mais igual a mulher do autopreservação, que é mais para dentro, mais internalizada. Não é uma energia focada igual um raio laser, de que eu quero conquistar aquele objetivo, eu quero conquistar aquela pessoa. A mulher social dominante tem uma energia voltada para fora, para comunicação, para alianças, conquistas de território. É uma energia gigante de expansão e de network. Então a mulher, por exemplo, que é social dominante, é aquela mulher que vai amar estar com as pessoas. É aquela mulher que ama se comunicar, que ama sair. Que nem, por exemplo, eu criei uma empresa, um instituto que chama Somos Um. Então, isso é muito da mulher que tem como social dominante. Ela vai ser aquela mulher que vai organizar o amigo oculto da família. Ela vai organizar a confraternização de final de ano. Vai ser aquela mulher que vai estar mais no centro das atenções, tá? Então, ela vai ter uma busca por poder de ser a figura central daquele grupo. Ela vai ter uma energia muito grande de pertencimento, sabe? De querer trazer as pessoas para dentro de um grupo e ter essa grande influência também no meio dessas pessoas. Então essa mulher ela vai ter muita facilidade em criar e manter aí relacionamentos com muita reciprocidade. A mulher que é social dominante, gente, ela vai ser mais empática, tá? É como se ela não precisasse que aquela pessoa fosse da família ou amiga de infância para ela ter empatia por aquela pessoa. Então aquela história da sororidade entre as mulheres, isso é muito da energia social. E aí eu te falo, se você tem uma energia social reprimida, que é o que a gente vai falar agora, você não vai ter muito interesse para esses movimentos sociais, esses ideais sociais, né? Seja feminismo, seja para esse lance da sororidade, de eu ajudar outras mulheres me percebendo como pertencente de uma grande tribo. E aí a gente já começa a entender muito, gente, porque somos tão diferentes. E o quanto a gente poderia se ajudar muito mais se todas nós, né, pudéssemos assim equilibrar os nossos instintos, seria completamente diferente. Essa é a mulher que tem o social dominante. Gente, ela vai ser uma mulher idealista. Vai levantar uma bandeirinha, assim como eu levanto a bandeirinha aqui do autoconhecimento e da sororidade da mulher. Vou te falar agora as características de uma mulher com social reprimido. Aí é o oposto, né, gente? É isso que eu falei pra vocês. Não vai ter muito essa energia de coletividade. Sou eu comigo mesma. E aí você imagina uma mulher autopreservação dominante, sexual intermediário e um social reprimido. É ela. Ela vai lutar por ela, pela individualidade dela, pela preservação dela. Ela não vai estar muito preocupada com as questões sociais. Então aí, tem menor senso de coletividade, de pertencimento e busca por uma causa coletiva. Eu, como social dominante, gente, eu não sei dizer para vocês o que seria de mim sem esse ideal de vida, esse propósito de vida que eu tenho naturalmente em poder realmente contribuir para que o mundo se torne um mundo melhor e que as pessoas sejam muito mais unidas ao invés de competirem entre si. Então essa mulher com social reprimido, só pra gente finalizar, ela vai ter uma tendência a ser mais tímida. Então, se você é aquela mulher que tem dificuldade de se expor, de falar em público, se você chega num lugar, se você não conhece muita gente, você não sabe muito lidar com aquilo ali, você se sente meio que um patinho feio, pode ser que você seja uma mulher com social reprimido. Eu falei pra vocês sobre os 3 instintos. Mais uma vez, eu sei que é muita informação, ainda mais para uma aula
que é rápida, né? A gente tem alguns minutos aqui, meia hora, para poder conversar sobre isso, mas resumindo, você vai ter os 3 instintos, ok? Só que um deles é o seu dominante, ou seja, ele atua em excesso. Então vamos lá, se você é uma mulher autopreservação dominante, você vai ser aquela mulher metódica, aquela mulher que gosta de ficar em casa, aquela mulher que é muito certinha com a questão financeira, só que aí tem um lado negativo de você ter o autopreservação dominante em desequilíbrio. Você vai ser aquela mulher que vive sempre estressada, sempre ansiosa e com medo de fazer tudo, porque você não sabe como que você vai estar para frente no seu futuro. Então tem esse estresse, ok? Já a mulher social dominante, quando ela tem isso em excesso, é aquela mulher que não vai conseguir desenvolver um autocuidado, que ela vai ter muita dificuldade em se conectar com a energia feminina, de ficar sozinha, de ficar com ela mesma. Eu falo porque eu sou uma mulher social dominante, autopreservação reprimido, então eu tinha muita dificuldade nisso. Se eu não tivesse consciência desses 3 instintos, eu ainda estaria sofrendo muito por estar sempre buscando estar no meio das pessoas, tendo dificuldade em cuidar de mim mesma. E a mulher sexual dominante é aquela mulher que precisa cuidar da sua carência afetiva. Porque se depender desse instinto atuando de uma maneira compulsiva, em desequilíbrio, você vai ser uma mulher que vai sempre se perder nos relacionamentos. Sem falar que você vai ter muita dificuldade em desenvolver esse senso de tribo e sororidade com as mulheres, porque a tendência de quem é sexual dominante é uma tendência à competição. Vocês começaram a entender, gente, o quanto é importantíssimo vocês aprenderem, tomarem consciência e buscar uma forma de equilibrar os seus instintos. Eu tenho certeza que muitas fichas aí estão caindo para vocês, ou pelo menos vocês estão com mais curiosidade de se aprofundar nesse tema, que é um dos temas mais incríveis que o Enneagrama traz pra gente. Para o nosso próximo encontro, eu queria deixar um exercício para você. Observe como anda seu autocuidado. Perceba se você tem disciplina e hora para ir dormir ou acordar. Quanto tempo você joga fora ficando no celular ou assistindo coisa que só serve para trazer lixo mental para você. Reflita se você é aquela pessoa compulsiva em relação à alimentação, em relação ao relacionamento afetivo, de se perder no outro, de criar até uma relação de codependência ou de dependência sexual ou dependência emocional. Se pergunte quantas vezes você fez algo para ajudar os outros sem esperar algo em troca. Eu vou deixar um post para vocês na minha página, onde eu sei que você já está me acompanhando, para você me contar como foi para você fazer esse exercício de autopercepção, como foi para você assistir essa aula. E eu sei que você assim aprendeu hoje um conhecimento preciosíssimo e essencial para dar o primeiro passo nessa sua jornada de mudança e iniciar a sua transformação. Eu falo para você que se a humanidade tivesse somente o conhecimento desses 3 instintos e se desenvolvesse a partir deles, o mundo seria bem diferente. Nossas vidas como mulheres seriam muito diferentes. E na próxima aula você vai aprender algo ainda mais incrível. Eu vou te ensinar sobre os 9 tipos de personalidade do Enneagrama. E assim como você conseguiu identificar o seu instinto dominante, o reprimido e o intermediário, entendeu sobre várias coisas que têm te gerado conflito ou atrapalhado sua vida, você vai poder, no nosso próximo encontro, começar a identificar o seu tipo de personalidade ou a máscara social que você desenvolveu para você se proteger e se relacionar com as pessoas. Cada uma de nós tem uma dessas máscaras. Qual será que é a sua? Será que você é a mulher perfeccionista? Será que você é a mulher boazinha? Será que você é a mulher ditadora? Ou será que você é a mulher Peter Pan? Não perca a aula de amanhã, porque se você gostou dessa, você vai gostar ainda mais dessa nossa próxima aula. Até mais, te vejo lá na minha página e amanhã também. Tchau, tchau!